Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe, quero falar como a chegada de Goulart incomodou Marcos Leonardo e o seu staff. Vamos falar também sobre Soteldo. É sonho ou realidade a vinda do Soteldo para o Santos Futebol Clube? E vamos falar também sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Santos entra hoje na terceira fase e enfrenta a Ferroviária com transmissão ao vivo do Varanda Futebol Debate. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, Marcos Leonardo teria se incomodado com a contratação do Ricardo Goulart. Esse é mais um dos motivos que realmente dificultam a renovação de Marcos Leonardo com o Santos Futebol Clube. Isso porque o staff do jogador entende que o Santos deu poucas oportunidades para o jogador o ano passado e só colocou ele na fogueira, quando realmente o Santos precisou dele nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e poderia ter utilizado o Marcos Leonardo, mas durante a temporada do ano passado, o staff do Marcos Leonardo entende que as contratações do Diego Tardelli, a própria utilização do Raniel, muitas vezes como atacante reserva principal do Carille, tiraram o espaço dele do Marcos Leonardo. E agora a contratação do Ricardo Goulart é mais uma contratação que, na opinião do staff do Marcos Leonardo, também é ruim, né? Porque isso pode de alguma forma deixar o Marcos Leonardo no banco mais uma vez. Portanto, ontem inclusive o Marcos Leonardo repostou, né, um post do Ricardo Goulart treinando no Santos Futebol Clube e logo na sequência apagou. Isso pode ter sido, de alguma forma, foi visto como uma certa provocação, mas existe uma reunião marcada para o próximo sábado entre o staff do Marcos Leonardo e a diretoria do Santos para a renovação do contrato. Vamos ver, é mais uma tentativa de renovar com o Marcos Leonardo. A grande realidade é que já virou uma grande novela mexicana, Santos e Marcos Leonardo mais uma vez, né? O Santos que tem visto algumas novelas nos últimos meses, no último ano, né? Caio Jorge, Balieiro e agora Marcos Leonardo. Todo esse impasse pela renovação contratual. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre Soteldo. Ontem foi falado muito forte na mídia que o Soteldo teria rescindido o seu contrato com o Toronto de forma amigável. Ainda não é verdade. Pode acontecer e deve acontecer realmente uma rescisão amigável com o Toronto do Canadá. Isso porque o Toronto deve valores milionários ao Soteldo, porque não vinha pagando salários. Realmente existe uma dívida muito grande entre o clube canadense e o jogador venezuelano. Com isso, o Soteldo está negociando sim a sua saída amigável do Toronto, e com isso o clube que tiver interesse no Soteldo vai ter que conversar diretamente com o jogador sem o envolvimento do clube canadense. O Santos está na briga? Olha, as informações que nós temos é que neste momento o Santos não procura um jogador com as características do Soteldo. E além do mais, o valor do investimento para trazer o Soteldo é muito alto. O Soteldo ganha no Toronto 1,1 milhões de reais. Ele já deixou claro para alguns amigos que aceitaria ganhar muito menos para jogar, para voltar ao Santos Futebol Clube. Então realmente esse sonho pode se tornar realidade. Neste momento não há absolutamente nada entre Santos e Soteldo por uma possível volta. O São Paulo está na briga, mas por tudo aquilo que temos de informação e temos percebido, o Soteldo não quer jogar no São Paulo. Se ele voltar para o futebol brasileiro, o desejo dele é voltar para o Santos Futebol Clube. Agora, ontem muito se falou também do futebol mexicano interessado no jogador Soteldo. Então vamos aguardar. Neste momento é muito mais sonho do que realidade a volta do Soteldo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você quer ver o Soteldo jogando de novo com a camisa do Santos Futebol Clube? Então coloca aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante aqui no Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Santos continua treinando no CT Pelé, se preparando para o Campeonato Paulista. Ricardo Goulart treinou ontem normalmente, o Marinho voltou e voltou com tudo,
e também os jogadores Ângelo e Luiz Felipe já estão treinando normalmente. O único jogador que está afastado nesse momento é o meio-campista Sandri, que ainda testa positivo e por isso segue afastado dos treinamentos no CT Repelé. O Fábio Carille ainda espera por mais alguns reforços. O Santos que deve trazer sim um meio-campista. E as últimas informações dão conta que com as boas partidas dos laterais Lucas Pires e Sandro Perpétuo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, teriam reduzido de fato a vontade do Santos de contratar laterais no mercado. Portanto, o Sandro, que está jogando na Copa São Paulo e tem sido muito elogiado pela mídia, né? Eu acho que o Sandro é um bom jogador, mas eu não vi ainda uma grande partida do Sandro na Copa São Paulo. Mas o Sandro tem agradado a comissão técnica do Santos Futebol Clube e o mesmo acontece com o Lucas Pires. Isso, de alguma forma, tranquilizou o Fábio Carille e também a diretoria, que neste momento podem realmente não trazer nenhum lateral, né? Se falava muito da carência do Santos nas laterais e a lateral passa a não ser tão prioridade assim. Portanto, o Santos trabalha com mais um meio-campista e mais um atacante, né? E outra informação importante é que o Santos deve voltar a jogar com 3 zagueiros. O Carille, no final do ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele deixou muito claro que jogaria na linha de 4 em 2022, que é uma linha que agrada a ele. Ele não gosta de jogar com 3 zagueiros. Colocou 3 zagueiros diante de uma necessidade do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro, devido à limitação do elenco. Mas a grande realidade é que o Carille deve começar sim o Campeonato Paulista jogando com 3 zagueiros, né? Kaique Fernandes jogando pela direita, Velasquez jogando pelo meio e Eduardo Bauerman jogando pela esquerda. Portanto, é essa a expectativa para início do Campeonato Brasileiro. Sim, o Carille deve manter a formação com 3 zagueiros. Portanto, Luiz Felipe e Robson Reis no banco de reservas. Essa é a expectativa. É claro que o Luiz Felipe ficou afastado nos primeiros dias de treinamento, porque testou positivo na reapresentação, mas pode realmente começar no banco o Luiz Felipe brigando por posição no início da temporada 2022. Repetindo, Kaique Fernandes, Velasquez e Eduardo Bauerman. Esse seria o trio para início do Campeonato Paulista, o trio de zagueiros do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, hoje tem Copa São Paulo e se tem Copa São Paulo tem transmissão ao vivo do Varanda Futebol Debate. A partir das 19 horas estaremos conectados fazendo uma grande transmissão da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Santos e Ferroviária. Vale lembrar que o Santos ganhou a primeira partida contra a Ferroviária, né? O primeiro duelo contra a Ferroviária ainda na primeira fase. É claro que era terceiro jogo da Copinha, os 2 times já estavam classificados e o jogo não valia tanto como vale hoje. Mas o Santos bateu a Ferrinha por 2-0 na primeira fase jogando na Fonte Luminosa. O jogo está marcado para a Fonte Luminosa, 19 horas e 30 minutos. O Santos que vai contar com o time completo, né? O Santos que vai contar mais uma vez com o time completo, portanto teremos mais uma vez Juan Seco, Patati, Lucas Barbosa, Lucas Pires, o Jonathan que está jogando um bolão na Copa São Paulo, o Sandro Perpétuo pela direita, o Jair, esse zagueiro de 16 anos que tem muita qualidade, o Derek jogando ao lado dele, portanto é imperdível hoje, 19 horas e 30 minutos, com transmissão do Varanda Futebol Debate. Então você já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera, tchau!